Olá pessoal, finalmente chegamos à parte de representação de textos no sistema binário. Nós vimos como representar números, reais e inteiros, agora vamos ver como representar textos. Isso mesmo, um texto que você escreve aí no seu notepad, como um lembrete, uma agenda, uma receita de bolo que você escreva no notepad. Esse texto que eu estou me referindo não vale para arquivos como o Word, por exemplo, nem como o PowerPoint, porque eles gravam arquivos binários e nós vamos trabalhar aqui com arquivos de texto puro. A gente vai entender a diferença entre eles ao longo dessa sequência de vídeos. Espero que vocês gostem e vejam como evoluiu a parte de representação de texto nos computadores e também nas linguagens de programação, tá bom? Bom, isso tudo aqui a gente já viu. E finalmente chegamos à representação de texto, né? A representação de texto ela é feita de uma forma, começou a ser feita de uma forma muito simples e bem direta. Cada caractere que você digita no arquivo, que você armazena no seu computador, ou que você recebe de entrada num programa de qualquer, numa linguagem de programação, né, que forneça um prompt do tipo digite seu nome, e você vai lá e digita cada letra do seu nome, ou que solicite uma data e você digite cada caractere da data. Então cada caractere daquele está sendo lido. O teclado é como se fosse um arquivo infinito. Então o teclado ele gera sequências de códigos, que a gente chama de códigos dos caracteres, para cada caractere digitado. Então o código do caractere A minúsculo é diferente do código do C cedilha, da barra de espaço, é diferente até inclusive do A maiúsculo. O ponto de interrogação é diferente do 1, então cada um desses caracteres possui um código de 8 bits, portanto eu posso ter até 255 caracteres, né? 256, desculpem, do 0 até o 255, caracteres diferentes. Para os primeiros computadores isso era mais que suficiente. Depois, com o tempo, principalmente com o advento da internet, a gente viu que isso tornou um problema, uma limitação muito grande, principalmente porque nós não temos apenas o léxico americano, né? Os americanos que inventaram os computadores eletrônicos e saíram na frente de sua padronização em vários aspectos, entre eles os códigos a serem utilizados pelos caracteres. Eles utilizaram os mesmos códigos do sistema de telégrafo americano. Eles lançaram os computadores para reconhecer somente aquele conjunto de caracteres que interessava a eles. Não interessava a eles a letra A com acento grave, né? A nossa famosa que usamos para a nossa famosa situação de crase. Não interessa para eles o C cedilha, que também não é um caractere usado normalmente nos caracteres das línguas anglo-saxônicas. Também não interessava para eles o Y como trema, que é utilizado aí por algumas línguas do leste europeu, ou então o beta, né, que é um caractere alemão que representa o SS. O beta se chama SZ no idioma de Goethe. Então, no começo parecia ser tudo simples e o que acontece é que todo mundo tinha que se adaptar ao inglês. Então isso mudou da internet para cá, porque as pessoas querem agora escrever nativamente na sua linguagem usando os caracteres que elas estão acostumadas. O árabe quer escrever nos seus caracteres, o russo quer escrever nos seus caracteres. Inclusive os computadores russos, né, que tinham um confronto muito grande durante muito tempo, período chamado de Guerra Fria, que vocês não estavam vivos para conhecer, mas eu vi muito bem, que foi do final da Segunda Guerra Mundial até mais ou menos a queda do Muro de Berlim, em 1999 ou foi 98. Então esse período chamado de Guerra Fria, havia sempre uma disputa silenciosa entre as duas potências nucleares. E, obviamente, os russos fizeram os computadores dele com teclados usando o alfabeto cirílico, que é o alfabeto que eles utilizam, né? Mas existem várias outras línguas, mesmo aliadas dos americanos, que não estão representadas no código original que os americanos criaram, né? O alfabeto grego não está representado algumas letras do alfabeto grego. Os povos do leste europeu, por exemplo, as línguas latinas também não estão representadas, como cedilha, com acento agudo, né? Ou com acento agudo e por aí vai. Para outros caracteres que alguns países queiram representar, que os americanos acham interessante, mas para outros países não são tão interessantes assim, certo? Então, em 1963,
Então, antes era o caos, havia incompatibilidade entre os computadores para representação de texto. Então, se você escrevesse uma carta, um arquivo, né, e fosse uma carta, por exemplo, imagine que você estava digitalizando um acervo de cartas históricas dos presidentes americanos, todos os discursos dos presidentes americanos ao Congresso. Então, isso estava em papel, e aí a Biblioteca do Congresso americano adquiriu um computador logo no começo daquele tempo, vamos supor, e começaram a digitalizar essas cartas para que elas pudessem ficar acessíveis sem danificar o documento original. Então, quando outro computador ia ler, mesmo o computador dos Estados Unidos, era incompatível. Aquele arquivo, quando era lido no outro computador, o A virava R, né? O S virava sublinha, e assim sucessivamente. Então, quando você abria aquele arquivo que foi digitado no computador, o código do computador 1 era um, o código do computador 2 era outro. Quando você abriu o arquivo no código do computador 2, o texto parecia estar cifrado, criptografado, né? Porque os caracteres não batiam, o código era outro. Assim, em 1963, os Estados Unidos padronizou o conjunto de caracteres a serem utilizados pelos computadores, né? Em 63, a indústria de computadores já era uma indústria que mostrava grande potencial de ascendência. Os computadores estavam se tornando cada vez mais universais e não podia continuar essa bagunça, esse caos total na parte de caracteres e de texto, que é uma informação extremamente importante, principalmente para nós humanos, não é? Outra coisa, né? O que é que considera o texto? O texto não é somente texto que você escreve para você ler uma receita de bolo que você abre lá o seu notepad, você ensinou a sua avó, a sua mãe, sei lá, a aprender a usar o computador, e no caso de vocês devem ser as avós, né? Então a sua avó passou a usar o notepad para anotar as receitas dela, ou um software qualquer que tem um campo de texto que ela vai digitar o texto lá, certo? Então isso aí é uma informação de texto, que é uma informação que é acessível por um humano, legível por um ser humano. Mas um programa fonte em Python é também um arquivo de texto. Tá? É um arquivo de texto porque você pode abri-lo e ler. Se você entender Python, mesmo que você não entenda Python, aqui e acolá você vai ler algumas palavras em inglês, que são as palavras reservadas do Python, e vai reconhecer algumas delas. Mesmo que você não saiba Python, você vai entender que ali tem um comando, sei lá, load, tem print, tem for each, né? Não sei se Python tem for each. Tem if. Então, uma pessoa de língua inglesa que abra um programa Python vai reconhecer algumas palavras do léxico inglês. Perfeito? Então, em 63, o governo americano propôs um código, né, chamado ASCII. Esse código foi proposto pela Associação Nacional Americana de Padronização, a ANSI. E o ASCII, que significa American Standard Code for Information Interchange, ele quis unificar o código que já era usado pelos telégrafos com o novo sistema de transmissão de informação digital, que eram os computadores. Então eles criaram um código único. Assim, todos os computadores passaram a usar o código ASCII para representar texto. Então, o que é que tem no código ASCII? Então, eles definiram um padrão, uma tabela de todos os caracteres que eram possíveis de serem representados no código ASCII. Inicialmente, o código ASCII ele possuía apenas 7 bits. Estranho, né? Um número ímpar. Um número não potência de 2, mas de início o código ASCII utilizava 7 bits, portanto, 2 elevado a 7, 128, tá? Sendo que um dos caracteres não era utilizado. Certo? Sempre acontece isso na maioria dos códigos, tem uma reserva, um espaço que eles deixam para ser definido por outra coisa. E no código de 127, o código de 7 bits, tinha um caractere lá, que não lembro se era o 000 ou o 255, e não tinha significado, certo? Se você usasse ele, aparecia caractere em branco lá. Então utilizava 127 caracteres ao invés de 128, né? Porque 2 elevado a 7 dá 128. Então tem um caractere que ele não representa nada. Mas o que eram representados nesses 127 caracteres? Caracteres de pontuação, que a gente já conhece, né? Exclamação, ponto, vírgula, ponto e vírgula. Caracteres especiais como o sustenido ou hashtag, como queiram chamar, né? O sinal de dólar, o sinal de comercial. O que mais? Abre parênteses, asterisco. Estou olhando aqui meu teclado. O teclado não é um bom padrão não, porque já é americano, né? O símbolo de arroba, né? Que só foi conhecido por nós latinos a partir dos computadores, mas nos Estados Unidos é muito usado. Os dígitos de 0 a 9 e as letras maiúsculas e minúsculas, certo? Então, você não pode representar nada além disso usando o código ASCII.
Então aqui nós temos a chamada tabela ASCII. Se o código ASCII tem 127 bits, então a quantidade de caracteres que ele representa, 127, é finita. Estão aí todos os caracteres. Essas duas colunas em azul são caracteres que não são imprimíveis na tabela ASCII. Por exemplo, tem caracteres que você usa no seu teclado que ele não imprime nada. Ele envia um comando para o computador e o computador reconhece, envia um código, na verdade, como qualquer tecla que você digite no seu computador, ele vai enviar um código. E esse código, por exemplo, realiza uma ação ao invés de imprimir o caractere, como é o caso, por exemplo, do delete, tá? Como é o caso, por exemplo, do backspace, que é esse caractere aqui, ó. É o caractere que tem a representação 01110000, tá? Então o código com esses 7 bits, não, esse aqui é o bit de menos significância, é o B1, certo? Aqui é o B2, ele começou a numeração de 1 aqui, não de 0, tá bom? B1, B2, B3, B4, então o backspace é 1. Desculpa, aqui está o bit mais significativo, B7. 000, os 3 bits mais significativos do backspace são 000, e os últimos 4 bits menos significativos são 1000. Então 000, 1000, se você toda vez que você tecla o backspace, você está gerando essa sequência de bits pelas linhas do teclado que vão lá para a CPU, e a CPU entende e imprime, vamos dizer assim, o caractere backspace. Imprimir o caractere backspace é recuar apagando, certo? Existem outros caracteres aqui que são usados, por exemplo, por modems. Na época da conexão via modem dos computadores à internet, você tinha caracteres de controle, né? Então você enviava um ACK para você dizer, ó, estou disponível para receber, para transmitir dados. E aí o outro modem, se ele quisesse confirmar, ele enviava um ACK também. E aí você fechava a conexão. Se o outro computador não quisesse fechar uma conexão, ele enviava um NAC, Not Acknowledged. O que significa Acknowledged? E aqui Not Acknowledged. Não reconheço, não quero transmitir nem receber, certo? Quando você salva um arquivo, no final do arquivo ele imprime esse caractere aqui, ó. É um caractere que não é visível para a gente, mas todo fim de arquivo tem o caractere End of Text. Desculpa, não é esse não. É o End of File, né? Talvez esteja aqui como End of Text, certo? Existem caracteres, por exemplo, também para você avançar uma folha da impressora, o Fast Forward, aqui ó, FF. Esse caractere aqui, Bell, ele toca uma campainha do sistema. Então é o código 7, usei muito ele em sistemas que eu fiz para rodar no sistema DOS na época dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90. Toda vez que meu programa imprimia alguma coisa na tela, eu também imprimia um caractere 7, né? Eu dava print, o resultado é tanto, e depois imprimia o caractere 7. O caractere 7 fazia pip, ele emitia um bit lá usando o alto-falante do computador, certo? Nessa época os computadores não tinham placa de som para emitir esses sons todos sofisticados que a gente vê aqui. Então, ó, o line feed, ó, significa aumento de uma linha, ou seja, passo para a próxima linha, alimente a linha. Tanto serve para fazer com que a impressora avance uma linha para poder imprimir na próxima linha, tá? Então, se você está numa linha, ele dá um ajustezinho na impressora. Antigamente as impressoras eram matriciais, né? As impressoras hoje de jato de tinta, ela puxa o papel um pouquinho para a cabeça impressora imprimir na próxima linha. Mas aí ele vai imprimir exatamente onde a cabeça está. Se ele estiver no meio da linha, por exemplo, ele imprimiu um texto até a metade. Se ele recebe um caractere line feed, ele passa para a próxima linha, mas a cabeça da impressora permanece ali naquele ponto. Então, se ele começar a imprimir dali, ele vai começar a imprimir do meio da linha seguinte para o final. Aí é por isso que tem esse outro caractere aqui, ó, o carriage return. É para fazer o carro da impressora voltar para o começo da linha. Aí é como se você fizesse um enter. Então, na hora que você imprime o caractere de pula linha, né, na sua linguagem de programação, não sei como é em Python, mas em C é /n. Acho que em Python é contra /n, melhor dizendo. Acho que em Python é contra /n também. Você, na verdade, está pedindo para o computador gerar esses dois caracteres no fim daquela linha, line feed e carriage return, tá? Isso no sistema Windows. No sistema Linux, ele envia só o carriage return. Isso porque Bill Gates, quando projetou o DOS, o sistema operacional DOS, ele entendeu que os computadores deviam se comportar como uma máquina de datilografia. E na máquina de datilografia, para você poder botar, você imprimiu uma linha, né? Tac, 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 tac. Aí chegou, desculpa,
Chegou no final daquela linha, ou porque você quis, ou porque a sineta tocou lá indicando que está no fim do papel. Quando faltavam 5 caracteres para acabar o fim do papel, tinha uma sinetinha que tocava. Então o que é que você fazia? Você puxava uma alavanca e ao puxar essa alavanca, ela movia o papel uma linha para cima. E aí você forçava um pouco de força e levava o carro da impressora, né? Que era o local onde ia ser impresso o próximo caractere, para o começo da máquina. Então você começava a digitar e aí o caractere aparecia na primeira coluna da linha seguinte. Porque aconteciam duas operações, a line feed, que é gira o papel um pouquinho e mova o carro para o começo da linha. Assim no caso, né? Volte o carro para o começo da linha. E aí o carro ficava apontando para o primeiro caractere da linha seguinte. Então o Bill Gates achou que isso era interessante, que todo arquivo texto no DOS também fosse formado por 2 caracteres, o caractere 10 e o caractere 13. Já o Linux achou não, que isso aí é coisa de uma máquina mecânica, né? Que não tem sentido no computador você representar vai para o início da próxima linha por 2 caracteres. Então o Linux utiliza apenas o caractere 13, carreagem return, tá? E assim vai. Existem vários outros caracteres aqui que eu não me lembro mais para que serve. Alguns deles eu usei na minha época de iniciação científica para fazer comunicação com modem, mas muitos deles eu não sei mais para que serve. Hoje em dia, numa tabela ASCII normal, esses caracteres são preenchidos por outros códigos, né? Como por exemplo aquela carinha sorrindo, né? Os primeiros emoji icons, né? Emoji icons. Uma carinha sorrindo, né? Ela sem ser preenchida e ela preenchida. Tem alguns caracteres que servem também para... Só a gente imprimindo agora, fazendo o programa Python para imprimir do caractere 1 até o caractere 127, né? O caractere 128 é o del, o delete. Quando você aperta na tecla del, acontece o delete sobre o caractere e o texto é deslocado para a esquerda, né? Certo, pessoal? Então essa é a tabela ASCII original, ok? Acho que a gente pode fazer o seguinte, vamos imprimir essa tabela ASCII original aqui, ó, utilizando um compilador C. Bom, eu vou usar o compilador C porque C é o que eu sei. Então, vamos tentar fazer em Python. Python Online Interpreter. Vamos ver se esse aqui presta. Bom, já tem print hello, né? Se eu der run aqui, ele vai imprimir hello do lado direito. Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. E aí o que é que eu faço? Bom, se eu quiser realmente imprimir, eu vou fazer um for in vocês devem estar rindo de mim, né? For in Python. Eu já programei 1 ano em Python, acredito. E eu esqueci tudo. Bom, aqui é um for em uma estrutura de dados, não quero isso. Eu quero um for em uma sequência numérica, range, isso. Sabia que estava. For in range de 1 até 128, né? E a gente vai imprimir o caractere cujo código é I. Agora vamos ver em Python como é que a gente imprime print character code x em Python, né? Não quero achar o código ASCII de um caractere, eu quero imprimir um caractere que tem um código ASCII. Vamos lá. Acho que é CHR, né? É isso mesmo, CHR. Vamos sentar o CHR aqui. Print, bom, temos que dar um tab aqui, né? Para ele ficar dentro do for. Print CHR. E, então o que eu estou fazendo? Eu vou fazer mais ainda. Eu vou imprimir aqui. Não sei se eu estou fazendo uma doideira aqui. Vamos ver.
Vamos ver o que é que vai sair dessa doideira aqui de Python. Então, a princípio ele deveria imprimir todos os caracteres de 1 até 128, né? Vamos ver se vai fazer isso aí. Opa! Vale syntax. Assim, faltou 2 pontos. E vai ser da forma tosca mesmo, tá, pessoal? Eu sei que tem um negócio desse, tem um operadorzinho desse aqui que faz esses enxertos aqui, mas eu não sei como é que faz. Então vai ser i, o código i, variável i, vírgula, um traço, vírgula, chr de i, certo? Opa, beleza. Então conseguimos imprimir aqui, ó, a sequência de caracteres. Aqui você tem o código ASCII. Vocês vejam que os códigos, até o código, aqui nós temos do código aqui temos, ó, do código 0 até que código? É o código 0 até o 15, dá 16, né? 16 caracteres eu tenho aqui nessa coluna, do 0 ao 15, já que aqui em cima é tudo 000. Agora aqui é tudo 0001, então aqui é 16, esse aqui é o 16, porque aqui é tudo 0, ó, no bytes menos significativo. Então qual é o código desse caractere aqui? 001, 0000. Aqui são os bits mais significativos e aqui os bits menos significativos, tá bom? Coluna mais significativa. E nessa linha de cima. E aqui nessas colunas, os bits menos significativos. Então, se só está ligado esse bit aqui é quem? 2A0, 2A1, 2A2, 2A3, 2A4. 2A4 é 16, então esse aqui é o 16. De fato, esse aqui é o 15, ó. E tá tudo zerado aqui, ó, nos bits mais significativos, e tá tudo 1 aqui nos menos significativos. Isso aqui é 15 em binário. Então, 15, 16, ou seja, do 0 até o 32. A partir do 33, 0 até o 31, né? Acho que dá 32 caracteres. A partir do 32, que é exatamente o 2 elevado a quinta, ó, 010, 0000. Ou seja, nessa linha todo mundo tem os bits menos significativos em 0. Nessa linha todo mundo tem os bits menos significativos em 1. E assim sucessivamente, até que nessa linha todo mundo tem os bits menos significativos, todos eles, os 4 em 1, né? Perfeito? Então esse aqui é o caractere de número 32. E ele é o espaço em branco, ó. Quando você tecla a barra de espaço grande, a barra maior do teclado, ele gera um caractere de código 32, que é o caractere espaço em branco. Por isso vocês não vão ver o caractere de código 32 naquele nosso programa Python. Olha o 32 aqui, o que aparece, tá vendo? Ó? Aparece em branco, ó. Mas é um caractere válido, o caractere em branco. Em seguida vem a exclamação, aí aspas, hashtag, ó, exclamação, aspas, hashtag, dólar, por cento e comercial, dólar, por cento e comercial. Aí vem as letras maiúsculas vêm antes das minúsculas, tá? Por uma convenção já usada pelo telégrafo. Até chegar ao caractere 127, tá vendo? E ele não tem nada, não consegue imprimir nada, que é o caractere de delete, né? Certo? Então é fácil imprimir em Python a tabela ASCII completa. A tabela é de 127 bits. A tabela é de 7 bits, melhor dizendo, né? Vai de 0 até 128. Perfeito? Então, ó, os primeiros 32 caracteres não são imprimíveis, os caracteres imprimíveis vão 32 a 127, os 3 primeiros bits indicam a coluna e os 4 últimos indicam a linha da tabela. Ó. Então, a letra A maiúscula, ela está na coluna 100 e na linha 001. Vamos dar uma olhada? Letra A maiúscula está na coluna 100, que é essa coluna daqui, formada pelos 3 bits mais significativos, e na linha 001. Foi isso que ele disse? Foi isso que ele disse, ó, 001. Aí olha só que coincidência, a letra A minúscula também, ó, está na coluna 110 e aqui 0001. Então a única diferença do bit maiúsculo para o minúsculo é esse bit daqui, ó, que está desligado no A maiúsculo, o bit do meio aqui, ó.
e está ligado no A minúsculo. Ou seja, quando você aperta Shift A, o que a tecla Shift está fazendo é desligando esse bit para que ele seja 0, certo? Você aperta a tecla Shift, ela envia 0 para esse bit aqui da tecla que você está digitando no teclado. Tá? Então ele pega as letras minúsculas. E quando você solta a tecla Shift, esse bit sempre é ligado, está sempre alimentado. Aí ele pega as letras maiúsculas do teclado. Perfeito? Da mesma forma, assim, você tem, por exemplo, o número 2 e o caractere de arroba, né? Quando a tecla Shift está pressionada, você tem o caractere de arroba. O 3 é o hashtag, o 3 é o hashtag. Aí já não tem mais muita equivalência, não. O 4 é o dólar, o 5 é o percentual. Veja que parece que só para o 2 é que a coisa não bateu, né? O caractere arroba provavelmente deve ter flutuado aí algum tempo em algum lugar até que se estabeleceu na tecla 2. O 1 é o exclamação, é só a tecla 2 que está na aspa. E a aspa realmente ela mudou muito. Se você pegar alguns teclados históricos, aí a tecla aspa ela pode estar em cima do número 2. Certo? Depois foi criado, como ela é um caractere muito comum, ficar usando Shift 2, então aspas e apóstrofo, esse daqui, ó, eles foram reunidos numa única tecla. Veja que a tecla 7, o caractere que você acessa com Shift é o I comercial, né? Esse daqui, ó, o do 6 é o trema, mas aqui porque a gente tem um teclado brasileiro, né? Você vê que não tem caractere trema aqui no código ASCII americano, tá certo? Então um teclado ASCII americano mesmo, você vai encontrar os caracteres em locais diferentes de um teclado brasileiro, por exemplo, de um teclado alemão, etc. E você usa muito código também em decimal, né? Então a letra A em binário é isso aqui, mas a gente disse que é o código 65, que é o código da letra A. 92 é o código do A minúsculo e assim sucessivamente. Acho que daqui não dá para tirar. Daqui não dá para tirar o código em decimal, mas dá para tirar o código em hexadecimal, tá? Por exemplo, o código hexadecimal da letra M maiúsculo é 4, 13 é quem? Ó, A é 10, A, B, C, D. Então o código da letra M é 4D, certo? O código da interrogação é 3F, 15 é F em hexadecimal. O código do 2 pontos é 3A, certo? Se eu imprimir em hexadecimal, ele é 3A. Eu não sei se tem uma função aqui em Python que imprime um número em hexadecimal. Print number in X Python. Parece que tem uma função chamada X. Python é danado, viu? Sempre disse que Python era melhor do que C, sempre. Vamos testar aqui. Então, vamos pegar aquele nosso programinha e vamos imprimir aqui também mais um traço. Melhor dizendo, vamos dar um hashtag, para hexadecimal geralmente usa hashtag, né? Ou na notação em C se usa 0x para dizer que o número é em hexadecimal. E vamos colocar aqui o X e I. Vamos ver o que é que vai aparecer aqui. Opa, aqui faltou uma vírgula. Faltou um traço aqui. Uma vírgula e não tem esse traço aqui. Vamos lá. Olha só, ele imprimiu o hexadecimal, ó. Então, conforme eu disse para vocês, a letra M quem é? A letra M é 4. E ele dá aqui, ó, em hexa, tá? E aqui também tá em hexa. Só tá em decimal, tá? Mas ninguém vai ler esse número aqui como sendo o M, como sendo 413, por favor. Isso aqui representa um único caractere, um único nibble. Isso aqui representa um único nibble. Apesar de só ter 3 bits aqui, a gente considera que o quarto seja 0 aqui antes de todo mundo, tá? Então isso aqui é um nibble, isso aqui é outro nibble. Então a letra M é 4D, né? O 13 é D. D é F. Olha aí, ó. 13 é D. Então o M maiúsculo é 4D. Vamos verificar no programa Python. Vamos procurar pelo 4D. 4D, ó, letra M maiúsculo. Ah, o safado já imprime hexa em 0x, ó. Igual como o C, ó. Então não precisa disso aqui não, ó. Tá vendo? Imitando C aí, ó. Bem, sempre disse que C era melhor do que Python. Faltou só um tracinho, né?
Cadê a letra M? 4D, 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 cadê você? 4D, olha aqui, ó, letra M maiúscula, tá vendo? Qual foi outro? Interrogação, né? A interrogação quem é? 3F. Então vamos ver quem é 3F. Interrogação não é? É, interrogação. 3F, ó, 3F é interrogação, tá vendo? Ó? Então toda vez que eu digito o código interrogação, dentro do Notepad, por exemplo, ele vai gerar o caractere cujo código decimal é 63, hexadecimal é 3F, e cujo binário é 0111110, ou com 8 bits, 00111111. Então ele vai gerar o caractere de interrogação, certo? Aqui tem um programa em C que imprime exatamente essa tabelinha que a gente viu em Python. Então, como vocês já estão vendo aí o programa em Python, vocês não precisam... Tá aqui o comentário, CGP, imprime a tabela ASCII de 127 caracteres, 7 bits, né? 7 bits. Tá aqui. Copyright é um programa muito complexo, então você tem que pedir minha permissão para usar essas duas linhas aí. Mentira, né? E aqui está em C, a versão em C. Você escreve muito mais código, né? Eu concordo que Python, 2 linhas resolvemos o problema, né? Sem contar os comentários. E aqui temos que incluir biblioteca, int main, declarar variável, fazer o for, printf. Olha só que complicação, return 0. E aí você tem aqui os caracteres dessa forma, tá? Então, ó, usando a representação ASCII de 7 bits, se eu escrever eu amo computadores, é isso que eu tenho em um arquivo qualquer. Vamos ver essa mensagem? Vamos fazer várias experiências aqui ao longo da aula, tá? Para a aula ficar mais interessante. Então vamos escrever essa mensagem meio tola aí. Eu tô botando outra coisa mais interessante, né? Eu amo computadores. Pronto, tá aí. Então eu estou usando aqui o Notepad++. Eu vou salvar esse arquivo aqui. Salvar onde? Downloads, vamos salvar em downloads. Então eu vou escrever aqui eu amo eac.txt, tá? Vou salvar esse arquivo com esse nome e vou fechar aqui, ó. Eu quero ver o código ASCII de cada caractere, tá? Então vamos abrir o arquivo. Olha ele aqui, ó, eac.txt. Eu não vejo o código ASCII dos caracteres, eu vejo os caracteres, claro, porque o Notepad foi feito para isso. O Notepad foi feito para enxergar cada arquivo como sendo um arquivo cada byte é o código ASCII de um caractere. Então ele vai lá ler o código, ele nem pensa, ele vai lá ler o código ASCII e imprime o caractere. Vai lá na tabela ASCII e vê que código corresponde a isso. Então desenha uma letra E maiúscula. Pega o próximo. Que é isso aí? Vai lá na tabela ASCII, desenha um minúsculo. Pega lá e vai lá na tabela ASCII. Que é isso aí? É um espaço em branco. Então imprime 32. 32 é o código de espaço em branco. Vai lá. Então imprime A minúsculo. E assim ele vai até o final do último caractere, que é o S de computadores. Certo? Se eu tentar abrir, por exemplo, uma figura JPEG aqui, vamos tentar abrir uma figura JPEG aqui no Notepad++. Então eu tenho aqui, ó, as capas dos vídeos do YouTube. Vamos pegar essa daqui, ó, esse PNG aqui. Olha só que doideira. Os primeiros caracteres de um arquivo PNG é um código doido aqui. Eu não sei o que é isso aqui, 1% com 2 zeros embaixo. Não sei que código ASCII é esse caractere, provavelmente é nem ASCII já é um código de mais bits do código ASCII da tabela estendida. E as letras PNG. Isso aí, de certa forma, dá uma dica do que é que vem a seguir. Então tudo isso aqui são informações para você recuperar aquela imagem PNG. Ó. A imagem PNG é essa daqui, eu esqueci de mostrar para vocês, né? A imagem PNG é Fred... FPB, imagens, capas, essa daqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí essa imagem, certo? Então essa é a imagem, mas vocês não veem nada parecido com isso aqui, ó, nesse arquivo. E olha como ele é gigante, ó. Olha o scroll aqui, ó. Então cada coisa dessa daqui, por exemplo, essa sequência de caracteres aqui, o Notepad++, ele leu cada byte que estava no arquivo e imprimiu um caractere na tabela ASCII. Mas isso aqui junto, todos esses bits aqui juntos,
pode indicar a cor dessa areinha aqui, ó, do deserto, certo? Ou então essa cor amarela aqui, ó, esse pontinho amarelo aqui, ó, ok? Ou então esse ponto aqui, tem como aumentar a imagem? Tem, certo? Pode ser um pixel dessa letra F aqui do nome Fred, perfeito? Pode ser uma mancha clara aqui dessa trilha aqui, dessa duna. Pode ser esse preto aqui dessa pedra aqui, que tá aqui nessa montanha, tá? Pode ser um pixel branco que faz aqui a palavra JSF, ou um pixel azul dessa parte de fundo aqui da imagem. Então isso pode significar, essa sequência daqui pode significar várias coisas, certo? Inclusive eu posso alterar, né? Vou salvar como, tá? Vou botar um monte de espaço em branco aí, ó. E vou salvar. Vocês vão ver que pode ser que nem arranhe lá, porque ele vai mexer numa cor de um bit. Salvar como capas alterado. Vou colocar aqui alterado para a gente comparar os dois arquivos. Vamos fechar ele agora e vamos comparar os dois arquivos. Ele já estragou o arquivo. Esse é o arquivo original. Esse foi o arquivo que eu abri no Notepad e escrevi um monte de besteira onde eu não devia. Olha o que aconteceu com o arquivo. Ele corrompeu o arquivo, ó. Tá vendo? Tem um monte de caractere que eu escrevi e destruiu o arquivo. Certo? Então eu podia ter escrito num local que nem arranhasse Vamos fazer outra experiência aqui. Eu espero que vocês refaçam essas experiências em casa, tá? Vamos pegar aqui. Vamos pegar o arquivo de capas de novo. Vamos alterar somente esses bits aqui, ó. Não sei nem o que é isso, que parte desse arquivo é esse. Fred, como é que a gente aprende a gerar um arquivo desse? Vocês têm que ler a especificação PNG para saber o que é que significa os primeiros 3 bits ou os primeiros 3 bytes. Você tem que colocar o quê? Próximos 10 bytes. Aí o formato PNG ele define isso. A largura da imagem está aí dentro, em binário. A altura da imagem está aí dentro, em binário. A paleta de cores usadas pela imagem está aí dentro. Porque ele não vai representar todos os não sei quantos milhões de cores aí dentro. Ele vai representar somente as cores que fazem parte da imagem. Tá? E ele mapeia cada pixel da imagem numa cor dessa paleta. Certo? Vamos imaginar aí que ele tem aí uma variedade de azuis. A imagem é essa, né? Ele vai ter uma variedade de azuis, uma variedade de marrons, branco, uma variedade de bege, tá? Ele vai ter uma série de cores aí, certo? Amarelo, vários tons de amarelo, mas aqui não tem vermelho, por exemplo. Aqui não tem verde limão, né? Que é muito usado em chroma key. Tem um pouquinho de verde aqui, ó, no logo do JSF, mas não tem um verde limão, um verde cheguei, né? Não tem um vermelho, não tem um tinto, nem um roxo muito forte, não tem um violeta. Então não tem porque ele guardar todas as cores dentro da imagem. Ele guarda uma paleta de cores, que são as cores que foram usadas para formar a imagem. E ele diz, ó, o ponto que está aqui, o primeiro pontinho, esse daqui, ó. Vamos aumentar bem muito a imagem. O máximo que a gente consegue chegar é isso aqui. Então aqui, ó, esse primeiro quadradinho daqui é o chamado pixel da imagem. Ele tem uma cor dentro dessa paleta. Certo? Então vamos supor que o azul foi a cor 0. Então aqui ele vai ter tudo 0. Para indicar que tem a cor 0. O próximo ponto também 0. O próximo ponto 0. Até que você chega em um ponto branco, que é a cor 3. Esse marrom aqui, certo? Intermediário é a cor 29. Aqui é a cor 27. Certo? Vamos imaginar que essa paleta de cores aí tivesse, sei lá, 2.000 cores, 5.000 cores. Então você vai ter 5.000 opções de valores binários para você colocar em cada ponto da imagem. A imagem é como se fosse uma matriz gigante de pontos, certo? É uma matriz gigante de pontos, onde cada ponto tem um código da cor correspondente na paleta de cores. Então, provavelmente um arquivo PNG deve guardar a largura da imagem, a altura da imagem, a profundidade da imagem, quer dizer, quantas cores diferentes eu estou usando. Profundidade, sei lá, estou guardando 1024 cores, então a minha profundidade é 10, porque 2 elevado a 10 dá 1024. Então, profundidade 10 significa isso. 2 elevado a 10 dá 1024, eu sou capaz de representar 1024 cores. Eu tinha dito que essa daí tinha umas 5.000, né? Então a profundidade 10, 11, 12, 13, ela deveria ter uma profundidade de 13, certo? Geralmente essas profundidades também são potências de 2. Você tem profundidade 8, 16, 32, 64, 128, tá? São as chamadas true colors. Quanto maior a profundidade, mais cores a imagem tem, mais fiel a imagem é a uma imagem vista pelo olho humano. Perfeito? Perfeito? Então, pessoal, é isso.
Então vimos aqui a imagem, eu amo computadores. Então o Notepad, quando a gente tenta abrir o arquivo eu amo computadores, ele vê desse jeito. Mas se eu usar o arquivo new, o new editor, melhor dizendo, né? O arquivo não, o software new editor, eu acho que não está aqui, está onde? Downloads. Está em downloads. Aí ele já mostra em binários, ó. Ctrl 3, se não me engano. Ctrl 3 mostra eu amo computadores em binário, ó. Então ele mostra o código ASCII da letra E. Então ele está dizendo que o código ASCII da letra E, vou aumentar aqui, vou fechar esse lado daqui para a gente ter mais espaço. Vamos aumentar aqui. Ó, a letra E, ele diz que é esse código aqui, ó. A letra A é esse aqui, ó. Isso aqui é espaço em branco, ó. Aí dá para ver claramente que espaço em branco é uma potência de 2 pura, ó, que só tem um bit ligado e é 32, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 32. Vamos ver na tabela ASCII. 32 quem é? Backspace, SB, né? Espaço em branco. É esse cara daqui, ó. Aqui estão os primeiros 32 caracteres, de 0 a 31. O 32 é esse aqui, ó. Space, certo? Que é 0 com 8 bits, tá? Porque aqui ele já não está mostrando mais a tabela de 7 bits. Está mostrando usando a tabela mais recente da tabela ASCII, que usa 8 bits. Vou falar daqui a pouco dela. Então, ó, o código ASCII do espaço em branco é com 4, né? Aqui 0010, 0010 e o resto 0. E o restante 0. Os 4 bits inferiores 0. 0010 e os 4 bits 0. 0010, os 4 bits 0. Certo? A letra E é maiúsculo, cadê ela? E maiúsculo tá aqui, de eu amo computadores. É 0100, 0101, 0100, 0101. Ó, letra E, ó. Tá vendo ela marcada aqui? 0100, 0101, né? 0100, 0101. Perfeito? Então, cada caractere dentro desse arquivo aqui, cada caractere aqui corresponde a um código ASCII, inclusive os espaços em branco. Perfeito? Se eu pular a linha aqui, ó, vou mostrar uma outra coisa para vocês, ó. Linha 2. Eu vou ter que fechar ele daqui, porque senão o Notepad não vai deixar salvar, tá? Porque está aberto em outro software. Agora vamos reabrir ele. Aí, ó, a linha 2 já apareceu aqui, ó. Que caracteres são esses? Olha só. Olha que interessante. É muito interessante. Na minha época não tinha essas brincadeiras, não. Eu tenho aqui, ó, 2 caracteres, ó. São exatamente os caracteres de Enter. Quando eu dei Enter aqui, ele pulou de linha e foi para o começo da próxima linha. Então aqui você não vê, mas existem 2 caracteres. Nem se eu tentar marcar, eu consigo marcar esses 2 caracteres. Ele não fica visível para você, mas nos bastidores, tá, dos dados que estão na memória, esses 2 caracteres estão presentes lá na memória, na área em que ele armazena o texto. Na hora em que o Notepad armazena o texto. E esses 2 caracteres são 10, 13. 10, que significa line feed, e 13, carreage return, certo? Então os caracteres são 10 e 13, ó. 0A é 10, vamos botar aqui em decimal, a gente pode também colocar em decimal. Ó, 10, 13 e 10, desculpa, ele guarda primeiro o carreage return e depois o 10, o line feed, certo? 13 e 10, vamos ver em hexa. Em hexadecimal é 0A, 0D e 0A, vamos ver lá na tabela ASCII. 0A, o A é 10, ó, line feed, 0A é esse cara daqui, primeiro ele faz o line, desculpa, ele faz o primeiro o carreage return, né, 0D, ó, D é 13, 0, D é 13, A, B, C, D, carreage return e depois o line feed 010. Então sempre que você der Enter, vamos dar mais um Enter para criar a terceira linha, vocês vão ver que ele vai criar outro carreage return line feed também aqui, ó, linha 3. Salvar o arquivo e vamos reabri-lo aqui. Então olha aqui, ó, mais 2 caracteres 0D, 0A, tá? Então ele mostra aqui do lado esse hexadito, é interessante porque aqui do lado ele mostra, ó, eu vou mostrar isso aqui achando que isso aqui é um arquivo de texto. Então ele vai imprimir os caracteres ASCII de cada byte que está dentro do arquivo. Se você abrir um arquivo de imagem no hexeditor, se você abrir um arquivo de imagem, a mesma coisa, você vai ver, ó, os bytes aqui em hexadecimal, né?
cada cabinha desse aqui, ó, é um byte, né? Um nibble, outro nibble, um nibble, outro nibble. Aqui tem um enter, ó, 10, 13, ó. Então isso aqui já vai aparecer numa outra linha, se você abrir no editor de texto. De fato, quando a gente abriu no Notepad++, ele apareceu PNG e na outra linha apareceu null, 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 né? Null, null, null é 0, ó. O caractere null é 0. Olha ele aqui, ó, 0, 0, 0, certo? Vamos ver lá na tabela ASCII, null, ó, 0, 0 é null, né? Caractere nulo. Perfeito? Então aqui do lado ele mostra a visão que você teria do arquivo se você o abrisse no editor de texto puro. Mas esse arquivo não é um arquivo de texto puro, é um arquivo de imagem. Então você tem que ter um software que entenda o que é que significa cada byte desse daqui, ó, para poder recuperar a informação original do arquivo. Ok? Isso acontece com qualquer arquivo chamado de arquivo binário. Então esse aqui é um arquivo binário. O que são arquivos binários? São arquivos que você grava os dados em binário, usando binário puro, e numa certa ordem os dados aí dentro. Então existe um padrão. Word, grave binário, PDF, guarde em binário, né? O Excel, guarde em binário, qualquer imagem é binário, MP3 é binário, arquivos de vídeo são binário. Texto puro, o que é que tem? O texto puro são geralmente arquivos de texto que você escreve, né? Como esse daqui que eu escrevi, um bloco de notas, uma anotação, livros que eu desejo ler em 2020. Aí você vai lá, faz a sua lista, grava esse arquivo e depois você fica consultando e botando um X do lado do livro que você leu. Vamos supor, uma receita de alguma coisa, de bolo de brigadeiro, sei lá, né? Um código de programação é um texto puro, né? Um arquivo XML, um arquivo HTML, isso tudo é texto puro. Um arquivo de folha de estilo, CSS, é um arquivo considerado de texto puro, porque é feito para humanos lerem. Não significa dizer que necessariamente está em português e inglês numa língua humana. Pode estar numa língua computacional, pode estar em folhas de estilo, pode estar em HTML, pode estar em C, em Python, em Java, tá? E vai ser considerado um texto puro em XML, né? Arquivos de configuração muito usados em muitos lugares, aí, é tudo feito em XML. É claro que entre abrir um arquivo que é uma receita e abrir um arquivo de um XML de configuração do WildFly, você vai ler com mais facilidade a receita. Mas o arquivo de configuração do servidor de aplicações WildFly também é considerado um arquivo humano, legível por humanos, tá? Na verdade ele é um misto, ele é para ser legível tanto por humanos quanto para computadores. É uma forma de a gente passar informação para um computador, certo? Um arquivo XML é um arquivo que configura algum software, nesse caso aí o servidor de aplicações WildFly. Então lá dentro eu digo quantas conexões de banco de dados eu quero abrir para o banco Oracle. Então em vez de dizer isso na mão, ou então toda vez que abrir o servidor de aplicações eu configurar isso na interface dele, eu tenho um arquivozinho que quando ele sobe, ele lê esse arquivo e já faz aquele conjunto de operações que estão lá dentro daquele arquivo de graça pra gente, certo? Automático, melhor dizendo. Perfeito? Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, a gente fica por aqui e aí no próximo vídeo eu vou continuar falando ainda sobre representação de textos em binário, tá bom? Até breve.